Hora informativa. O Governo Regional discorda de proposta para proibir espetáculos tauromáquicos na região. Câmara Municipal da Praia da Vitória tem novo projeto na Prainha que prevê melhores condições para os praticantes de windsurf. Angra do Heroísmo recebe Festa Branca esta sexta-feira no Centro Histórico. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, muito boa tarde. O Governo Regional manifestou esta quinta-feira a sua oposição à proposta apresentada pelo PAN para a proibição de touradas na região, argumentando que são espetáculos culturais. Ouvida na Comissão de Assuntos Sociais do Parlamento açoriano, Sofia Ribeiro, secretária regional da Educação e Assuntos Culturais, justificou que a cultura não pode definir-se por decreto e que a Constituição Portuguesa define a liberdade de acesso à cultura. É considerado como uma violação de um direito, uma violação constitucional. A cultura não pode definir-se por decreto, a Constituição Portuguesa define a liberdade do acesso à cultura, a impossibilidade de podermos decretar uma unicidade em matéria cultural, a recusa do controle político do conteúdo da cultura e, como tal, somos do entendimento que por estas duas vias não é o nosso entendimento, o nosso parecer é contrário ao projeto que aqui nos é apresentado. Também ouvido na Comissão, António Ventura, secretário regional da Agricultura, explicou que as touradas têm cada vez mais aficionados na região, sobretudo na Ilha Terceira, onde a tradição está mais enraizada, com grande impacto na economia regional. Uma atividade com cariz tradicional, tem ganho cada vez mais adeptos, principalmente da tauromaquia de rua, chamada tourada de corda, que são cada vez mais os jovens que participam nas touradas à corda, são cerca de 300 só na Ilha Terceira por época. Este ano as praças que se realizaram na Ilha Terceira, as 3, estavam quase completamente cheias e, portanto, a adesão do público à tauromaquia é fundamental. Um dos argumentos invocados pelo proponente é de que estes espetáculos não são também adequados às crianças e jovens do arquipélago por poderem ser geradores de violência, argumento contestado ou muito contestado por Marcos Couto, presidente da Câmara do Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo, também ouvido na Comissão de Assuntos Sociais. Já durante a manhã, os deputados que integram a Comissão Parlamentar tinham ouvido representantes das associações nacionais que manifestaram opiniões opostas sobre esta proposta do PAN. Luís Capucha, da Associação de Tertúlias Tauromáquicas de Portugal, referiu que é positivo haverem pessoas que gostam, haverem pessoas que não gostam e haverem pessoas indiferentes às touradas, como em toda a parte, e defendeu que deve existir tolerância entre os que são a favor e os que são contra, e não a tentativa de negar o direito ao património cultural a uma parte da população. Já Sandra Teixeira do Carmo, da Associação Portuguesa e Espanhola de Direito do Animal, lembrou que os animais mamíferos dotados de sistema nervoso central são sencientes e conscientes e que não há nenhuma razão, muito menos do ponto de vista ético, para que se continue a permitir a realização de espetáculos que infringam dor sobre os animais. A proposta do PAN deverá ser discutida e votada no plenário de setembro da Assembleia Regional. Depois de ontem o Partido Socialista ter acusado a Câmara Municipal da Praia da Vitória de expulsar o clube de windsurf das atuais instalações, a autarquia praense defende que o Partido Socialista avançou com acusações infundadas sobre a gestão das infraestruturas de apoio ao clube de windsurf. O objetivo do município passa pela criação de melhores condições junto dos praticantes desta modalidade, estando previsto um novo projeto junto à prainha para o efeito. A posição foi assumida pelo vice-presidente da Câmara Municipal, Ricky Batista, que adianta ainda que no passado dia 12, em reunião de Câmara, o assunto já tinha sido abordado pela oposição e que, na ocasião, foram explicados todos os procedimentos no que concerne a esta temática. O autarca lembra ainda que o anterior executivo municipal do PS entregou um espaço de domínio público sem protocolo de cedência, o que considera ser uma falta de transparência e de visão da oposição para com o Conselho da Praia da Vitória.
Ricky Batista destacou investimentos já realizados pelo atual executivo da coligação PSD-CDS, nomeadamente investimento específico na remodelação do material necessário à manutenção e apoio das zonas balneares. O secretário regional do Mar e das Pescas, Manuel São João, referiu que o governo está aberto ao diálogo para discutir com as partes interessadas o novo regulamento do Porto da Ilha Graciosa. O governante reagia assim às declarações do presidente da Junta de Freguesia de Rabo de Peixe, Jaime Vieira, que considerou na passada terça-feira que a decisão do governo em limitar a atracagem de embarcações na Ilha Graciosa não é justa nem equitativa. Manuel São João explicou que estão em causa as condições de segurança do Porto da Ilha Graciosa, lembrando que, por exemplo, na Vila de São Mateus, na Ilha Terceira, também foi limitada a atracagem de barcos que não tinham registro neste mesmo porto por impossibilidade de proceder a amarrações. No caso da Graciosa, o problema é idêntico, porque o regulamento complementar do Porto é aquilo que define qual é a capacidade existente para embarcações da frota regional. Encontra-se desaparecido desde o passado dia 15 de julho um homem de nacionalidade suíça com 27 anos de idade que se encontrava de visita à Ilha de São Miguel. Esgotadas as diligências possíveis depois das buscas efetuadas por ar, mar e terra, o processo foi encaminhado para o Ministério Público, que irá avaliar a necessidade de envolver a Polícia Judiciária. De acordo com a Polícia de Segurança Pública, na última comunicação com a família, o homem terá indicado que se encontrava num trilho pedestre na zona da Ribeira Quente, levando a que tenham sido encetadas diligências para tentar localizar o turista desaparecido. Para além da PSP, as buscas por este turista contaram com o apoio dos bombeiros voluntários da povoação, que incidiram nos vários trilhos existentes nas freguesias envolventes da Ribeira Quente, bem como da Polícia Marítima, que efetuou buscas na orla costeira. A PSP alerta ainda a população para que sejam as autoridades competentes a trabalhar no sentido de encontrar o homem desaparecido, pois só as autoridades com competência nesta matéria é que podem e devem encetar diligências sob pena de haver perigo para outros cidadãos. A Secretária Regional da Saúde reconheceu que os incentivos à fixação de médicos não têm sido suficientes para colmatar as carências do Serviço Regional de Saúde. Mónica Sedi falava no Palácio da Conceição, em Ponta Delgada, após uma reunião com os sindicatos dos médicos. Quer do ponto de vista dos internos, quer também daqueles médicos que já trabalham no Serviço Regional de Saúde. Eventualmente poderá passar pelo aumento do dia de férias, poderá-se rever incentivos a nível da formação que os médicos têm. Como sabem, é um processo contínuo a nível da própria capacitação do médico. A governante destacou que vai entregar aos sindicatos uma proposta de revisão do sistema de incentivos até 31 de agosto. Por parte dos sindicatos, André Frazão, do Sindicato Independente dos Médicos, alertou para a carência enorme de especialistas no Sistema Regional de Saúde, considerando a revisão dos incentivos como uma necessidade urgente. O sindicalista falou ainda em concorrência até do arquipélago da Madeira. É necessário que haja alguma continuidade, porque senão as pessoas não se fixam, as pessoas passam por cá. E para fixar é preciso que as coisas tenham no tempo uma longevidade, que não apenas os que estão lá para virem, mas também para os que cá estão ficarem, porque com a concorrência, e antes era sobretudo a concorrência do privado, neste momento é a concorrência até do arquipélago da Madeira. As condições de trabalho e que são oferecidas aos médicos no arquipélago da Madeira são muitíssimo superiores às de cá. No que toca à questão relativa aos médicos da Madeira terem melhores condições, Mónica Sedi diz que para o governo açoriano não é possível dar tudo a todos e que é preciso responsabilidade com os compromissos já assumidos. O Conselho de Estado vai analisar hoje a situação do país. José Manuel Bolieiro e Miguel Albuquerque levam a lista de assuntos por resolver entre a República e as regiões autónomas. Ora, muitas destas questões que os presidentes dos governos regionais levam à reunião de hoje foram ontem colocadas ao Primeiro-Ministro por deputados açorianos e madeirenses. O deputado social-democrata Paulo Muniz afirmou esta quinta-feira que há verbas destinadas aos Açores no orçamento do Estado que ainda não foram transferidas, tendo acusado o Executivo Socialista de virar as costas ao arquipélago. O social-democrata falava durante o último debate sobre o Estado da Nação, antes da interrupção parlamentar de agosto, onde se dirigiu diretamente ao Primeiro-Ministro sobre a transferência dos 60 milhões em dívida para a reconstrução dos estragos do furacão Lorenzo. Eu vinha-lhe perguntar, em particular, em relação ao compromisso
para a recuperação dos estragos do furacão Lourenço, nomeadamente no Porto Comercial das Lajes das Flores, estão em falta 65 milhões de euros, porque o Governo Regional dos Açores já os avançou, já se chegou à frente, porque o Porto é essencial para o abastecimento da ilha, das Flores e do Corvo, e não pode esperar pela inércia do seu Governo. E, portanto, esta é uma primeira questão concreta que eu lhe coloco. Outra das questões levantadas pelo deputado açoriano teve a ver com as rotas aéreas não liberalizadas do Pico, Faial e Santa Maria com o continente. Uma segunda questão tem a ver com as gateways que não estão liberalizadas, isto é, as obrigações de serviço público para o Pico, Santa Maria e Faial. O problema aqui é mais grave, porque está inscrito no orçamento para este ano 9 milhões de euros para cobrir estes custos. Acontece que estamos em julho e o concurso não foi lançado. E como é um concurso público, internacional, mesmo que venha a ser lançado, já não vai a tempo deste ano. Nós estamos aqui numa situação de injustiça incompreensível, em que a SATA está a operar sem ser ressarcida, por inércia, por incompetência do seu governo. Isso é inadmissível. Está inscrito no orçamento só para inglês ver. Não pode ser, Sr. Primeiro-Ministro. A questão é, quando é que se digna a abrir um concurso? Paulo Muniz lembrou ainda que estão em falta 1,2 milhões de euros ao ano do contrato de programa com a Universidade dos Açores. E aquele contrato de programa que foi prometido pelo anterior Ministro da Ciência e Tecnologia, já foi falado várias vezes para a atual Ministra, prometido em 2020 e inscrito novamente neste orçamento, não está tão bem concretizado. Nós estamos em julho. Não se pode governar, não se pode olhar para um Estado da Nação, para um Governo da República que não cumpre. Isto não é fazer mal ao Governo dos Açores. Isso é prejudicar os açorianos no seu dia-a-dia e na sua vida. Paulo Muniz a destacar que os açorianos aguardam explicações sobre as verbas inscritas no orçamento em vigor e das quais ainda não transferiu um único euro para a região. Por seu lado, o socialista Francisco César congratulou-se esta quinta-feira com o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Governo da República para com os Açores. Para o deputado do PS, se não fosse o Governo da República, os Açores estariam muito piores. Por muito que nos queiram criar a narrativa de que este Governo da República é causador das incompetências do Governo Regional, aquilo que nós sabemos é que acontece exatamente o contrário. Se não fosse o Governo da República de António Costa, os Açores estariam muito piores hoje. O Governo Regional tem sucessivamente acusado o Governo da República de estar em dívida para com a região no valor de 56 milhões de euros relativo ao pagamento de estragos provocados pelo furacão Lourenço. É mesmo assim, Sr. Primeiro-Ministro? Ou se trata de abertura de aviso para fundos comunitários para a região neste âmbito? E para quando é que estará previsto a abertura deste aviso? Pergunto também, para quando o concurso das gateways não liberalizadas, já que é uma verba no Orçamento de Estado? E por último, o Governo comprometeu-se este ano com a assinatura do contrato de capacitação com a Universidade dos Açores. Para quando é que está previsto a assinatura? Ambos os deputados açorianos não obtiveram resposta por parte do Primeiro-Ministro. O Centro Urbano de Angra do Heroísmo vai receber esta sexta-feira a edição de 2023 da Festa Branca. A iniciativa promovida pelo município de Angra do Heroísmo, em parceria com a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, irá decorrer entre as 19 horas e as 2 horas e incluirá artistas, música e animação. Segundo a organização, durante o evento vão estar abertas cerca de 3 dezenas de lojas comerciais do centro urbano da cidade de Angra do Heroísmo, grande parte das quais com promoções e descontos especiais. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer um seguro adequado e acessível para o seu carro, casa e seguro de saúde? Consulte-nos. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Estas foram as notícias da sua hora informativa nesta tarde de sexta-feira, 21 de julho. Pode consultar estas e outras notícias em rcangra.pt ou nas nossas plataformas. Eu sou Diogo Andrade e desejo-lhe, para além de uma boa sexta-feira, um ótimo fim de semana. Hora informativa.